Por favor, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do texto que nós meditaremos nessa manhã. É um trecho um pouco quanto longo, tá? Do capítulo 4, do versículo 1 até o 26. Eu geralmente não tenho costume de pregar em textos longos. Eu geralmente trabalho 5 versículos no máximo e às vezes é muito para mim. Mas a ideia geral está contida dentro de todo esse bloco, de forma que eu não posso desconsiderar isso. Não dá para ser de outra forma. E o que eu vou fazer então? Como se trata de um trecho muito longo, eu não vou ser detalhista quanto ao texto, porque não vai dar tempo. 26 versículos, geralmente quem me conhece sabe que eu trabalho versículo por versículo e não vai ter condições de fazer isso. Então nós vamos fazer um apanhado geral do capítulo 4, mostrando a conexão do capítulo 4 com o capítulo 3. Porque quando nós lemos as nossas Bíblias, nós olhamos os capítulos e os versículos e às vezes isso atrapalha nosso entendimento. Às vezes ajuda para encontrar, isso é muito fácil, ajuda muito, muito mesmo. Mas em certas ocasiões atrapalha, porque nossa mente acaba desconectando do contexto a mensagem. Como eu disse no sermão passado, o capítulo 2, o 3 e o 4, eles estão interligados. A mensagem que é exposta aqui no capítulo 4, ela começa através de uma ideia que João lança no final do capítulo 2, preparando os seus leitores para receber a mensagem do capítulo 3, que vocês viram na última oportunidade, e agora hoje do capítulo 4 também. Então, antes de nós entrarmos no capítulo 4, hoje nós vamos falar sobre Jesus e a mulher samaritana. No sermão passado nós falamos sobre Jesus e Nicodemos. Antes de nós entrarmos no capítulo 4, gostaria que você folheasse a sua Bíblia um pouquinho para trás, e nós vamos voltar lá para o capítulo 2, que é o finalzinho do capítulo, e que é o texto que prepara o cenário para o capítulo 4 e 3. Capítulo 2, então, versículo 22. Todos encontraram? Sim? O texto nos diz que enquanto Jesus estava na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Nós, no sermão passado, nós vimos a conexão que há desse texto, do capítulo 2, o finalzinho, e nós vimos de que maneira foi preparado para o capítulo 3. No capítulo 2, no finalzinho, nós vimos que Jesus havia realizado, na festa da Páscoa, muitos sinais miraculosos ali, e até alguns judeus creram nele. Aliás, muitos judeus creram nele. O que aconteceu? Jesus não se confiava a eles, o texto diz. Jesus olhou para o coração deles, olhou para a mente deles e não confiou neles, não acreditou neles. Isso seria loucura para nós, porque nós não teríamos condições de fazer isso. Mas Jesus fez, por quê? Porque João queria ressaltar uma verdade cristológica a respeito de Jesus. Qual é a verdade cristológica? Que ele é Deus. Lembra? Qual era o propósito de João ao escrever esse evangelho? Ele queria que os seus leitores entendessem que Jesus era Deus. Lembra? Capítulo 20, 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Mas estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João queria que vocês hoje aqui entendessem que Jesus é realmente Deus e é também o Cristo, o Messias esperado de Israel. Isso que ele queria que todos entendessem. Então João está preparando o cenário. Ele está mostrando que Jesus conhece o coração das pessoas. Porque somente Deus é que conhece o coração de alguém. Eu não conheço o coração de ninguém aqui. Aliás, o meu coração me engana, nem o meu eu conheço totalmente. Quem dirá o de vocês? Mas Jesus, sendo Deus, ele conhece o coração de cada um aqui. Aí nós entramos no capítulo 3. O capítulo 3, Jesus na prática mostrando que conhece realmente o coração das pessoas.
chega diante de Jesus Nicodemos, reconhece que ele é mestre, reconhece que ele vem de Deus, que os sinais que ele faz só pode ser feito porque Deus está com ele. Você diria para Nicodemos, faz uma oração comigo, repita comigo essa oração e vamos marcar a data do batismo. Jesus falou, você precisa nascer de novo, porque Jesus conhece o coração de Nicodemos, porque ele é Deus. Agora nós estamos no capítulo 4. Entrando no capítulo 4, aí você vê a história da mulher samaritana. João, quando ele escolheu essas duas histórias para colocar lado a lado, colocando a história de Nicodemos na frente da história da mulher samaritana, e ao escolher essas duas histórias, ele o faz propositalmente. Para quê? Para provocar os seus leitores originais, que na sua grande maioria eram judeus. Então, João vai apresentar um grande contraste entre a mulher samaritana e Nicodemos. Um contraste aberrante, um contraste bem forte aqui entre os dois. E nós vamos ver um pouquinho desse contraste. O contraste já começa mostrando o seguinte. Na história de Nicodemos, vocês conseguem enxergar? Sim? Na história de Nicodemos, Nicodemos é apresentado como alguém com identidade. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. O que nós temos aqui? Identidade, nome, função religiosa e função civil. Ele fazia parte do sinédrio, ele era um religioso da classe dos fariseus e tem nome. Quando nós olhamos ali, qual é o nome da mulher samaritana? Não fale Gideane, por favor. Tá? Não é a Gideane. Qual é o nome da mulher ali? Não aparece. A gente brinca que ela é mulher samaritana, né? Que ela é uma samaritana porque ela diz que é descendente de judeu, mas ela é miscigenada, né? Então... Mas é um grande contraste, já aparece alguém sem nome nenhum aqui. Mulher no poço, né? Uma mulher sem nome. Um outro contraste, um homem e uma mulher. Bem, para nossa cultura hoje, que as feministas querem os seus direitos, né? Querem ser iguais aos homens, não quer carregar saco de cimento, não quer fazer coisa do gênero, mas elas querem igualdade. Para o nosso contexto, não é uma mensagem tão impactante, não é tão distinto assim hoje, né? Mas naquela época em que a mulher nem sequer era contada numa genealogia, isso era surpreendente. Era uma distinção terrível. Havia uma classe de interpretação rabínica que afirmava que as mulheres nem espírito tinham, né? Então as mulheres não eram assim muito cogitadas no Antigo Testamento, né? Não era muito bem contada, né? Nem aparecia na genealogia, e então nós vemos essa grande distinção. Um homem de um lado, uma mulher do outro. Mas a distinção não para por aí. Ainda um contraste. Nicodemos é um mestre em Israel. Ele conhece a lei, ele domina a lei. Jesus falou, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ele era um mestre. Ele tinha conhecimento da sua lei. E se você queria um exemplo de alguém que realmente conhece a lei, que era zeloso contra as observações da lei, você apontaria para um fariseu. Nicodemos era um mestre. E já essa mulher? Ela era uma ignorante. Ela não conhecia muito. Aliás, ela mais representa a igreja evangélica brasileira mais do que nunca. Por quê? Porque ela conhecia alguns fatos a respeito do Messias, como nós vamos ver no texto. Ela sabia alguma coisinha. Ela disse para Jesus, quando o Messias vier, ele vai nos explicar todas as coisas. Ela tinha um certo conhecimento, estava tudo errado, um conhecimento falso, mas ela tinha um conhecimento, ela era ignorante quanto ao real significado da vinda do Messias. Por um lado, um mestre, do outro lado, alguém ignorante. Por outro lado, nós temos alguém de moral elevada. Nicodemos, por ser um fariseu, fariseus tinham como característica principal o legalismo. O legalismo é uma praga, né? Nós não concordamos com igrejas legalistas, mas o legalismo, de certa forma, ele produz uma aparente moral elevada, só aparente, presta atenção, tá? Entre aspas aqui, uma moral elevada aparente. Olha, fulano não pode cortar o cabelo, olha só quanta santidade, quanta moral, olha, nem raspa o pelo da perna, parece um King Kong, mas quanta moral.
aparentemente apresenta uma moral certamente elevada, né? Você olha assim, parece uma classe distinta de pessoa. E quando nós olhamos para a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, o problema lá era esse, porque Paulo foi acusado falsamente de estar removendo a lei de Israel. Aí Paulo foi acusado de estar pregando um evangelho do qual Cristo era o ministro do pecado. E Paulo fala, não. Não é assim que a coisa funciona. Então a lei, de certa forma, ela apresenta as pessoas com uma moral elevada, pelo menos exteriormente. Já essa mulher no poço, como nós vamos ver no texto, ela era alguém com uma moral muito baixa. Uma pessoa sem moral nenhuma, uma pessoa que teve alguns maridos e estava vivendo com outro que também não era seu marido, uma mulher completamente imoral. Por outro lado, nós temos um judeu. Do outro lado, uma samaritana. Judeus e samaritanos eram uma classe totalmente distinta. Era uma classe que vivia brigando entre si. Eles não se davam bem, como nós vamos ver aqui no texto. Por quê? Não dá tempo de explicar isso aqui bem a fundo, mas uns 7 séculos antes de Cristo, houve uma invasão em Israel e houve uma miscigenação. E os judeus então rejeitaram Samaria, os samaritanos, porque eles são frutos de uma miscigenação. Eles não são judeus puros. Então por isso o ódio dos judeus para com os samaritanos. Então é um povo que não se dá bem. E como nós vamos ver no texto, Jesus passa por Samaria, era algo que os judeus não faziam. Tá? E nós vamos ver a razão disso. Então, por um lado, um judeu, do outro lado, samaritano. Da ótica de um judeu lendo isso aqui é assustador. Imagine você é um judeuzão, você está lá. Vou ver a história desse Jesus, o mestre de Israel. Você olha, ou um representante meu aqui no capítulo 3, Nicodemos. Deixa eu ver. Jesus dá umas pancadas nele ali, fala que ele precisa nascer de novo. Tá, beleza. Aí no versículo 16, você lê lá, Deus amou o mundo. Você entendeu que Jesus vai salvar pessoas de outras nações. Você fala, tá bom, tudo bem, pode até salvar. Aí você vira uma página da sua Bíblia, o que? Jesus e uma mulher? Samaritana ainda? Não, aí não. Aí isso causaria um forte espanto num leitor judeu naquela época. E era essa a finalidade de João. Nós percebemos que Nicodemos procura Jesus de noite, às escondidas, como nós vimos, e Jesus procura essa mulher ao meio-dia. Qual é a hora que o dia é mais forte? Meio-dia. Então Jesus vai ao meio-dia ao encontro dessa mulher. E também nós vemos que Nicodemos é que vai ao encontro de Jesus, e na história da mulher samaritana, ao contrário, é Jesus que vai ao encontro dela. Então nós observamos um grande contraste entre essas duas pessoas, de maneira que um leitor judeu, ao ler isso aqui, ficaria impactado. Por quê? Porque há uma história do seu representante, um judeu, e a história de um povo que ele odiava muito, que eram os samaritanos. Vamos então dar uma lida agora nos textos que nós temos em mãos. E nós vamos ver que a mensagem que Jesus está proclamando a essa mulher, que é a mensagem que Jesus começou a proclamar no capítulo 3, trata-se do Evangelho. No capítulo 3, nós vimos que o Evangelho ele exige um novo nascimento. É preciso nascer de novo, Jesus disse a Nicodemos. Agora nós vamos ver ainda algumas funções do Evangelho. O que o Evangelho faz? Capítulo 4, então, versículo 1. O texto nos mostra que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galiléia e voltou uma vez mais, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. E o versículo 4 fala que era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Bom, Jesus estava, os seus discípulos, na verdade, estavam batizando algumas pessoas. Os fariseus descobriram isso e eles já estavam de olho nessa questão do batismo por causa de João Batista, que já havia anunciado a questão do batismo e houve uma perseguição já sobre a pessoa de João Batista. E os fariseus agora, os mestres da lei, começaram a olhar para Jesus e seus discípulos.
E Jesus, percebendo isso, ele se retira, né? Ele sai dali da Judéia e vai para Galiléia. E o texto no versículo 4 mostra que era necessário passar por Samaria. Se nós fôssemos um leitor despercebido, nós acreditaríamos que era necessário passar por Samaria se trataria de uma questão geográfica, simplesmente. Aliás, o caminho mais rápido para se chegar a Galiléia seria passar por Samaria. É o caminho mais próximo, é o caminho mais perto. Mas os judeus, por causa do ódio com os samaritanos, eles contornavam, aumentando a sua rota de 80 a 100 quilômetros para não passar por Samaria, por causa do ódio que eles tinham com os samaritanos. Aí, os samaritanos também não eram gente boa, não. Os samaritanos espalhavam pelo caminho ossos de animais mortos, e assim os judeus, ao passar por aquilo, pisando no animal morto, se tornava impuro segundo a sua lei. E ele precisava de um poço para se purificar, e não tinha poço naquela região. Então os samaritanos, gente boa, né, fazia armadilha para os judeus. Os judeus, então, para evitar esse problema, o ódio, a perseguição e as armadilhas, então vamos dar uma volta aqui de 80 a 100 quilômetros e está tudo resolvido. Mas o texto mostra que Jesus passou por Samaria porque era-lhe necessário passar por Samaria. E essa necessidade se dá por quê? Porque Jesus realmente queria encontrar com aquela mulher. O que nós vamos ver aqui agora, na verdade, é o encontro de Jesus com uma mulher. E esse encontro é o encontro que foi marcado quando? Na eternidade passada. Mais uma vez, o que João quer mostrar aqui? A divindade de Jesus. Por quê? Jesus sabia exatamente a hora e o local em que encontraria aquela mulher. Jesus havia marcado já na sua agenda celestial o encontro com aquela mulher naquele poço. E foi assim com você e foi assim comigo. No dia da sua salvação, no dia que você foi procurado por Jesus, foi um dia em que você não o procurava, foi um dia que você nem sequer sabia que tinha essa agenda marcada para você. Jesus veio ao seu encontro na hora, no momento certo e te salvou. Uma das questões que eu levantava quando eu me converti, eu já disse isso aqui em outra oportunidade, com 15 anos, eu chorava porque eu não havia me convertido antes, eu perdi minha vida, eu achava, né? Desperdicei toda a minha vida, 15 anos, da idade da Gabi, desperdicei toda a minha vida sem seguir a Cristo. E eu chorava porque eu não me converti antes. Jesus me encontrou no dia certo, na hora, no tempo dele, e foi assim que ele fez com você. Então o Evangelho, ele cumpre um plano pré-estabelecido por Deus. Deus tem lá na sua agenda, não existe uma agenda, é lógico, mas na sua agenda eterna, Deus já havia anotado o dia que ele ia encontrar você. Jesus sabia que precisava passar por Samaria. Por quê? Para cumprir a vontade do Pai, da agenda. Dá uma olhada no versículo 31. Vamos ver o versículo 31 e 34. O que Jesus fala a respeito desse encontro. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Os discípulos haviam saído para comprar comida, Jesus se encontra com a mulher samaritana, os discípulos retornam, olha Jesus ali conversando com a mulher samaritana, e eles foram buscar comida para Jesus, e os discípulos, Jesus, come alguma coisa. Nós não trouxemos nada para comer. Aí Jesus fala, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Os discípulos, bom, alguém deu comida para ele. Aí Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade do Pai. A minha comida é realizar a obra do Pai. Eu estou aqui nesse poço, não vim para comer. Eu vim para realizar a obra do Pai, que é encontrar com a mulher samaritana. O Evangelho faz isso. Ele cumpre um plano pré-estabelecido por Deus. Quando nós olhamos para o texto, né, Jesus chega a Samaria, uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Lembra que eu falei que essa mulher tinha uma moral baixa?
Quando nós olhamos para esse detalhe que João nos dá a respeito do horário em que essa mulher foi ao poço, nós descobrimos aqui que essa mulher indo sozinha ao poço, num horário inapropriado, isso caracterizava que ela era alguém excluída da sociedade. Por quê? Mulheres não iam sozinhas ao poço, por questão de segurança. Mulheres não iam meio-dia tirar água do poço, por causa do sol escaldante. O horário mais apropriado é entre as 8 e 9 horas da manhã no máximo, e depois um cair da tarde. Meio-dia é um horário que ninguém ia tirar água do poço, exatamente por causa da alta temperatura daquele local. E ninguém ia sozinho. Nós encontramos aqui uma mulher sozinha, ao meio-dia, tirando água do poço. E talvez olhando aqui nós não percebemos a moral baixa dessa mulher, mas mais para frente Jesus vai revelar para nós. Aliás, vai revelar para ela que ele conhece a vida dela e vai mostrar que a vida dela é uma vida imoral. Versículo 7, nós vamos perceber que o evangelho ele é algo que quebra a barreira, ele é poderoso para quebrar as barreiras. Versículo 7 a 9 diz: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. O que nós temos aqui? Na verdade, a tradução que você tem, que diz que os judeus não se dão bem com os samaritanos, literalmente, se nós traduzíssemos isso literalmente para o português, seria: os judeus não comem no mesmo utensílio ou não bebem no mesmo utensílio que os samaritanos. Por quê? Porque Jesus não carregava um cântaro, Jesus não carregava nada, chega diante da mulher samaritana, ela já fica espantada com Jesus sendo um judeu, falando com ela, fala: Como o senhor, sendo judeu, vem a mim falar comigo, uma mulher samaritana? Além de ser mulher, era samaritana. Como é que o senhor vem a mim falar comigo? Aí Jesus pede água. Só que o problema é que Jesus não carregava nada. Os seus discípulos eram responsáveis por carregar alguma coisa e eles haviam saído, eles foram no 7-Eleven comprar comida. Eles não estavam ali. O que Jesus está pedindo para essa mulher? Não é simplesmente um copo d'água. Está pedindo para beber no mesmo recipiente que ela. Isso era muito chocante e assustador para a mentalidade até mesmo dessa mulher. Como que pode o senhor ser judeu falar comigo que sou uma mulher, sou samaritana, e aliás o senhor está pedindo para beber no mesmo recipiente que eu? O senhor não trouxe nada, o senhor não tem cântaro, como é que o senhor vai beber? Está pedindo para beber no mesmo recipiente que eu? O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está quebrando uma barreira de séculos, 7 séculos de barreira sendo derrubada por terra. O evangelho, ele faz exatamente isso conosco. Se você observar o versículo 27, veja o que acontece quando os discípulos chegam. Versículo 27, naquele momento, quando Jesus se revela àquela mulher samaritana, se você olhar o versículo 26, Jesus se revela a ela, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou nada. Mas os discípulos ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com aquela mulher. Por quê? Exatamente por causa dessa barreira histórica que havia entre esses dois povos. São dois povos que se odiavam, que não se suportavam. No capítulo 3, quando eu falei para vocês a respeito do versículo 16 de João e o versículo 17, Jesus, quando disse para Nicodemos: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo, no versículo 17, o que Jesus estava fazendo aqui com Nicodemos? Como eu disse, estava desconstruindo um pensamento popular da época dos judeus. Os judeus acreditavam que quando o seu Messias viesse, ele aniquilaria os outros povos. Sabe por onde ele começaria? Adivinha? Por Samaria. Aí Jesus diz: eu vim salvar, eu não vim condenar o mundo. Aí no capítulo 4, Jesus vai até esse mundo, essa pessoa, mulher samaritana, e anuncia o evangelho. Aí quando nós observamos o anúncio que essa mulher fez depois de conversar com Jesus, ela vai aos seus compatriotas, os samaritanos, e anuncia:
o que Jesus fez com ela aqui no posto, a conversa que ela teve. E a conclusão, a dúvida que surge é, não é ele o salvador do mundo? Não é ele que veio salvar o mundo? Ou seja, aquilo que era para Nicodemos compreender no capítulo 3, aqueles ouvintes da mulher samaritana fizeram esse questionamento. Pelo menos suporam, será que ele não é realmente o salvador do mundo? Será que ele não é aquele esperado? Então o evangelho, ele quando é posto diante dos seres humanos, ele rompe barreiras. Quais barreiras? A primeira barreira que foi rompida, que é a barreira mais difícil, era a barreira entre você e Deus. Essa barreira, você não rompia por obras, você não rompia por nada que você fizesse. É uma barreira intransponível. E o evangelho, quando te alcançou, essa barreira simplesmente caiu. Não há mais barreira entre você e Deus. Você era inimigo de Deus, estava do outro lado da barreira, totalmente avesso às vontades de Deus, e essa barreira na cruz foi rompida. Então, a primeira barreira que cai aqui é a barreira que havia entre você e Deus, entre eu e Deus. Então, uma barreira vertical. Mas o evangelho também quebra a barreira horizontal. Aqui nós temos uma barreira que foi levantada por muitos séculos. E às vezes a gente pensa, isso não tem nada a ver comigo, será? Será que você também não levanta barreiras com relação aos japoneses? Quantas vezes eu já ouvi cristãos falando que o japonês não tem jeito? Porque o japonês tem a sua religião, o japonês é duro, o japonês é budista, tal, ele segue as suas tradições. E às vezes a gente cria barreiras, né? Levanta um muro e não tem jeito de falar com esse japonês, não. Não vou nem tentar. Será que não é assim que às vezes nós pensamos? Eu já pensei assim, eu confesso. Eu sei que alguns aqui também já pensaram assim. Mas o evangelho rompe essa barreira. Por quê? Aquela mulher também tinha a sua religiosidade um tanto quanto equivocado. Tinha. Ela tinha a sua tradição. Ela tinha a sua tradição também. Mas quando Jesus cumpriu com o plano pré-estabelecido por Deus de alcançá-la naquele dia, cumprindo assim a sua agenda, o que foi que aconteceu? A barreira simplesmente caiu. O dia que Jesus cumprir com o seu plano de salvar um japonês, qualquer barreira de tradição, de religião, cai por terra. Não fica em pé. Aí que está a questão. Você tem contato com a agenda de Deus? Você sabe quando é que está programado para ele salvar alguém? Você sabe se está programado para salvar alguém que está do seu lado? Você não sabe. Então compete a você, compete a nós, anunciarmos o evangelho. Porque Deus vai cumprir o seu propósito estabelecido e quem sabe Ele pode usar você como um meio de anunciar o evangelho. Então não crie barreiras com relação a outros povos, nem mesmo com os argentinos. Todo mundo riu, todo mundo criou barreira. Mas existe ainda uma outra barreira que pode ser criada aqui dentro, entre nós. Barreira entre irmãos é a pior barreira que pode existir, né? E isso acontece por quê? Porque nós somos um bando de pecadores que carecemos da graça de Deus o tempo inteiro. E nós, às vezes, se não nos policiarmos, vamos levantar barreira com relação a outros irmãos. De repente você vai taxar o irmão de uma forma, você vai criar na sua cabeça uma mentalidade com relação a esse irmão, e você não vai querer ter comunhão com ele, você não vai convidá-lo para ir para sua casa. Por quê? Porque você levantou barreiras com relação ao seu irmão. Levantar barreira com relação ao irmão é desprezar o sangue de Cristo. É cuspir no sangue de Cristo. Por quê? Porque o sangue de Cristo removeu todas as barreiras. Até a barreira entre você e Deus foi derrubada na cruz. E quem é você para levantar uma barreira com relação ao seu irmão? Mesmo que seu irmão seja chato, não seja assim legal, mesmo que tenha algumas características que você não venha a gostar, você precisa amá-lo, porque você também é chato. E nós te amamos. Você precisa amar. Então não crie barreiras com relação a ninguém. Por quê? Fazer isso é menosprezar a obra de Cristo na cruz. Na cruz, Deus uniu para si um único povo. Nós não somos vários povos aqui. O Alex Rassegal ali, ele é da presbiteriana. Ele é o samaritano, nós somos... Não, somos o mesmo povo. Fomos comprados com o mesmo sangue, ou não foi?
Fomos comprados com o mesmo sangue. Nós não devemos criar barreiras com relação aos nossos irmãos daqui, nem os nossos irmãos de outras comunidades. O Evangelho, ele faz isso, ele rompe, ele quebra barreiras. O verdadeiro Evangelho, ele também deve ser proclamado. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Veja o versículo 10 a 15, o que está escrito aí. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, né, Jesus pediu água para ela e ela meio que ficou surpresa, e Jesus responde isso: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Deixa eu explicar o que é água viva, senão você vai pensar que é aquela espécie aquática que quando você está nadando queima, né? Água viva não é isso. Será que tem água viva no poço, né? Tal, o que Jesus quer com água viva? Água viva trata-se daquelas águas correntes. Quando você cavava um poço muito fundo, em algumas regiões era possível você alcançar um lençol de água corrente, mas você tinha que cavar muito. Geralmente os poços, para quem conhece essa questão de poços, na casa da minha avó tinha um, poços são poços de águas que brotam e essa água fica até meio que parada ali. Então tem que tomar sempre ali, dar uma tratada nela. E esse poço com água viva são aqueles poços com águas correntes. Água viva é água corrente, tá? Água parada seria água morta. Então não tem nada de misticismo também nesse negócio aqui. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar a água. Lembra, Jesus não carregava nada em suas mãos. O poço é fundo. E onde pode conseguir essa água viva? Como é que você vai conseguir água viva? O poço é fundo. Para alcançar a água viva, é preciso ir ao fundo. O senhor não tem nem com que tirar do raso, quem dirá do fundo. E a mulher pergunta: acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu desse poço, do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e gado? Será que o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Vocês acham que Jesus é maior que o pai Jacó? Aí Jesus responde e mostra que sim. Como? Jesus disse: quem beber dessa água, a água que o pai Jacó deu, quem beber dessa água vai ter sede. Mas quem beber da água, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Qual água é melhor? A água do pai Jacó ou a água de Jesus? A água que Jesus oferece. Jesus está mostrando àquela mulher que realmente ele é superior a Jacó. Jacó deu um poço da qual produz a água física, da qual você bebe, tem sede. Eu estou com sede de novo. Não é de Jacó, é do Felipe, mas eu estou com sede ainda. Ainda, viu? Dei a deixa aqui. Aí Jesus diz: a água que eu lhe der fará brotar em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. É um pouco semelhante com o diálogo com Nicodemos. Nicodemos: como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Umas perguntas assim. E ela também fez a mesma pergunta. Como é que eu vou me dar um pouco dessa água aí para que eu possa não mais precisar tirar água desse poço? Jesus não estava falando de uma água terrena. Jesus estava falando de uma água, como ele disse aqui, a jorrar para a vida eterna. Jesus é maior do que Jacó. Quando nós observamos o desfecho dessa história, a mulher samaritana, depois ela sai do poço, ela retorna ao seu povo, ela retorna à sua cidade e ela se encontra com os seus compatriotas. E o que ela faz? O que ela faz? Ela anuncia tudo aquilo que aconteceu no poço. Ela diz: olha, eu encontrei alguém que contou tudo que havia acontecido na minha vida. Ela me falou tudo sobre mim. Será que não é ele o Cristo? Será que não é ele o Salvador do mundo? Aí, Jesus é convidado a ir àquela cidade para proclamar o Evangelho. Quanto tempo você acha que é necessário para proclamar o Evangelho? Será que o Evangelho é 4 leis espirituais que você fala em 5 minutos? Isso não é Evangelho. Isso é uma distorção do Evangelho. O Evangelho, ele precisa ser proclamado, explicado com calma. Olha, você não é Jesus. Jesus, ele foi aqui
em direção ao povo, veja o versículo 39 a 42. Quanto tempo o Senhor Jesus gastou para proclamar a sua mensagem? 39 e 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Jesus gastou 2 dias ali com aquele povo, explicando o Evangelho, expondo a mensagem, até que eles crescem. Quanto tempo é necessário para proclamar o Evangelho? Jesus gastou 2 dias. Nós talvez precisamos gastar mais, porque nós não somos Jesus. Nós temos ainda as nossas deficiências e também os nossos ouvintes hoje têm deficiências maiores do que naquela época. Quando nós olhamos a história de Filipe e o eunuco, o Filipe lá está lendo, o eunuco está lendo Isaías, Filipe se encontra na carruagem, começa a conversar com ele, ele entende, aí de repente, o que o eunuco fala? Quero ser batizado, tem águas aqui, o que me impede de ser batizado? Nós não vemos Filipe falando para ele, não, calma, vamos fazer um curso de batismo antes, né? Vamos fazer um curso aí, tal, de umas 3, 4 semanas, e depois a gente vê se isso funciona. As pessoas naquela época, quando Pedro prega no templo, 3.000 lá se converte, eles já passam por batismo. As pessoas chegam até João Batista creiam, arrependam-se e sejam batizadas. As pessoas são batizadas. Ninguém passava por cursinho de batismo. Mas hoje, não dá para ser assim. Por quê? Naquela época, aquele povo, eles eram fortemente apegados com a lei que eles tinham em suas mãos, com o Antigo Testamento, e eles conheciam muito de Antigo Testamento. E nós sabemos que o Antigo Testamento é uma preparação para o cenário, é uma preparação para a vinda do Filho. Então os judeus da época, ou os prosélitos, eles conheciam tudo sobre a lei, eles conheciam muito sobre a promessa do Messias, eles sabiam do cenário, do palco. Só estava esperando o ator chegar, o ator principal, Jesus. Hoje nós vamos conversar com um cristão, um cristão católico, por exemplo, sei lá, qualquer coisa, ele não sabe nada. Até mesmo os evangélicos de hoje não sabem nada. Então não dá para você simplesmente chegar e falar, você crê em Jesus? Quem vai falar que não crê? Né? É só se for um ateu descarado mesmo, mas geralmente eu creio em Jesus. Então você pode ser batizado? Não. Por quê? Porque nós não conhecemos o coração como Jesus conhece. E mesmo nós ensinando, dando um curso, fazendo uma preparação, ainda assim não temos condições de conhecer o coração. Mas hoje, por causa da deficiência do conhecimento teológico, cristológico que as pessoas têm, nós precisamos hoje gastar mais tempo do que era necessário naquela época. Jesus gastou 2 dias. Hoje a gente gasta 2 meses, 3, 4 e às vezes não dá ainda. Por quê? É preciso preparar a mente, é preciso ensinar desde o começo. Aquele povo não precisava ser ensinado. Outra característica do Evangelho, ele também confronta pecados. Nós vivemos hoje num tempo em que a igreja evangélica simplesmente ela abriu mão de falar sobre a doutrina do pecado. Eu fui de um lugar em que eu ouvia o pastor dizendo o seguinte: olha, eu não prego sobre pecado, sabe por quê? Porque as pessoas, elas trabalham a semana inteira, fazem anguiô, hora extra, estão cansadas, e elas vêm para a igreja. Eu tenho que dar uma mensagem que motiva elas a aguentar a próxima semana. E se eu falar que elas são pecadoras, se eu falar de doutrina de pecado, pode ser que elas desanimem e não venham mais à igreja. Eu já ouvi isso algumas vezes. Mas o verdadeiro evangelho, ele confronta pecados. Ele não deixa o pecado passar batido. O evangelho realmente toca a ferida. E veja o que aconteceu aqui. Jesus do nada disse àquela mulher no versículo 16: vá, chame o seu marido e volte aqui. Aí ela respondeu: eu não tenho marido. Respondeu ela.
Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Lembra daquela moral reprovada dessa mulher que eu falei no começo? Hoje em dia, se você falar que alguém teve 5 maridos, isso aí é normal, né? Todo mundo fala, os atores fazem isso. Na mídia tá cheio de pessoas, né? Você vê lá, Gretchen e outras pessoas aí com 18 casamentos, sei lá, coisa do gênero. Isso é tudo normal, né? E algumas igrejas, infelizmente, têm até aceitado isso também como normal. Mas naquela época, naquele contexto, alguém que passava por uma situação dessa, de um divórcio, já era tratado como meio que marginalizado da sociedade. Agora imagine uma pessoa com 5. Não deve ser flor que se cheire, né? 5. E tá convivendo com um que nem sequer era seu marido. Nem sequer era seu marido. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está confrontando o pecado dessa mulher. A vida ilegal, a vida irregular que ela está vivendo. Jesus tocou ali na ferida dela. E ela ficou assustada. Como é que ele sabe disso? Por que ele sabia disso? Porque ele é Deus. Porque ele conhece a história dela. Assim como conhece a nossa história. Então o verdadeiro evangelho, ele não passa a mão na cabeça de pecadores. O verdadeiro evangelho, ele confronta pecados. Os nossos pecados precisam ser confrontados todos os dias. Quando nós pensamos em evangelho, infelizmente nós somos levados a pensar que o evangelho é aquela mensagem que você dá como uma vacina uma única vez para alguém, ela crê em Cristo e acabou. Ele já recebeu a sua dose de evangelho? Já? Tá beleza? Tá tranquilo? O evangelho não é para os incrédulos somente. Ele é para abrir os olhos dos incrédulos, mas o evangelho, ele é para os cristãos. Vocês precisam do evangelho, nós precisamos do evangelho, porque o evangelho confronta os nossos pecados dia após dia, o evangelho muda a nossa cosmovisão, o evangelho rompe barreiras, o evangelho precisa ser lembrado todos os dias por nós. Nós temos que viver à luz do evangelho. Nós às vezes ouvimos expressões bonitas como nós precisamos viver o evangelho. Já ouviu isso? Já? Isso é impossível. Não se vive o evangelho. O que é evangelho? Evangelho é boa notícia. É uma notícia boa. Ninguém vive notícia boa. Pega o jornal, vou viver notícia boa. Não faz sentido. O que acontece? Nós vivemos à luz de uma boa notícia. Nós vivemos à luz das notícias. Você está lendo lá o jornal, está escrito que vai haver um grande tsunami aqui em Randa e vai acabar com Randa. O que você vai fazer? Você vai viver à luz dessa notícia, você vai para Tokonami. Você vai fugir, porque você está vivendo à luz dessa notícia. O evangelho, ele é essa boa notícia da qual nós vivemos à luz dela. À luz dele, do evangelho. Então o evangelho, ele serve para nos guiar. E o que o evangelho faz? O evangelho, ele corrige a nossa cosmovisão religiosa equivocada. Quando nós olhamos para esse episódio da mulher samaritana, nós até vemos que ela sabia algumas coisas a respeito do Messias, né? Ela sabia que um dia ele viria, que um dia ele ensinaria, que ele tiraria todas as dúvidas que alguém possa ter. Os samaritanos, eles tinham do Velho Testamento, eles tinham apenas os 5 primeiros livros. Então ele só tinha esse tanto de revelação em suas mãos. E eles acreditavam que um dia o Messias ia vir. E quem era o Messias para um samaritano? Para o samaritano, o Messias era Moisés. Moisés ia vir, ia explicar tudo, a lei, que eles não conseguiram entender ainda. Eles não haviam entendido. Então Moisés ia explicar as dúvidas com relação à lei que Moisés escreveu. Então Moisés era o Cristo, o Messias. Isso é uma grande heresia. Nós que sabemos que a revelação de Deus ela é progressiva, ou seja, ela está dentro de um progresso, nós temos mais revelação agora do que Adão teve, porque nós temos a revelação completa. Nós temos mais revelação hoje do que Abraão teve, porque a revelação está completa, o Novo Testamento não estava na mão de Abraão. Nós sabemos dos perigos que há em você ler, por exemplo, somente o Antigo Testamento.
Nós sabemos dos perigos que há com relação a isso. De você ler um livro isolado. Você precisa ler como um todo. A Bíblia é um único livro. É um livro como um todo. Os samaritanos só tinham o Velho Testamento. Do Velho Testamento, os 5 primeiros livros. Só isso que eles tinham. Evidente que isso produziu uma mentalidade religiosa equivocada. Ela até sabia coisas sobre o Messias. Ela até esperava que o Messias ia vir. Mas tudo que ela sabia estava errado. Parece muito evangélico que você conhece hoje, né? Que sabe um pouco, sabe alguma coisa, tal, e tá tudo errado. Parece até alguns evangélicos. Qual que era o problema dessa mulher? Qual era o problema dela? Aparentemente ela não estava errada, certo? Ela estava esperando o Messias. É? Ela esperava o Messias igual os judeus. E se alguém despercebidamente conversasse com essa mulher, talvez ficaria admirado. Uau, ela crê em um Messias, ela crê que o Cristo vai vir. Outra fé. Aparentemente não há nada de errado. O problema é que ela cria somente em parte da revelação de Deus. Isso é um grande problema, como eu já disse. Os samaritanos estavam experimentando um grande declínio hermenêutico de interpretação bíblica. Estavam vivendo no erro há muitos séculos. 7 séculos de erro. Por quê? Por isolar trechos das Escrituras. Muito dos que pregam por aí hoje faz exatamente aquilo que aquela mulher samaritana fez. Vamos observar o que o texto diz, que eu não li o texto. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela reconhece que Jesus é um profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha a questão, olha a dúvida. Senhor, vocês, judeus, dizem que é nesse monte aí em Jerusalém, na casa de Davi. Nós, samaritanos, acreditamos que é aqui no monte de Gerazim. E aí, qual é a resposta? Aí Jesus começa a desconstruir, ou seja, a corrigir a cosmovisão equivocada dessa mulher. Por quê? Naquele tempo, o templo realmente era o local onde a presença de Deus se manifestava de forma focalizada. A adoração, o culto, era tudo centralizado num local, o templo. Pessoas viajavam de outras localidades, outras nações, para ir ao templo. Era o centro da adoração, era o centro da religião, era o templo, era o local onde a presença de Deus se apresentava de forma focalizada. Quando nós chegamos para o Novo Testamento, o que nós vemos? Que cada cristão agora passa a ser o templo. Sendo assim, hoje nós não temos templo, tá? As paredes aqui não é templo, isso aqui. Isso aqui é o local onde a igreja se reúne. Isso aqui também não é igreja. Igreja são vocês. Vocês se reúnem aqui. Esse local aqui não é templo. Esse local aqui não é igreja. É o local onde a igreja se reúne. Jesus começa a desconstruir esse pensamento dela. Olha, não é. Vai chegar um tempo. Não é mais nesses locais. A adoração hoje não precisa ir no templo. Você vai onde? Não vai a lugar nenhum. Você adora onde você estiver. Olha o que Jesus diz. Creia em mim, mulher. O que você precisa fazer? Creia em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Onde é o local que se deve adorar? Onde? Deus é espírito. Deus não está preso a um local. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vai chegar um tempo, mulher, que não será nem nesse templo, nesse monte, nem em Jerusalém. Nem em Jerusalém, porque o Pai é espírito. Ele não está preso a um local. Jesus começa, então, com o seu evangelho, com a sua mensagem, corrigindo a cosmovisão religiosa dessa mulher. A mulher disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus, pela primeira vez, assume,
Ele fala, eu sou Messias, eu que estou falando com você. Pela primeira vez, Jesus revela que ele é o Messias. E não é surpreendente que ele não fez isso no templo? Não é surpreendente que ele não foi numa sinagoga onde estavam cheios de judeus que esperavam pela sua chegada? No templo, no pátio, nos pátios do templo, era possível você colocar 12 estádios do Maracanã. É muito grande. Quanta pessoa, quantos ouvintes teriam ali? E Jesus poderia anunciar isso diante de todos. Sou eu, o Cristo, que vocês esperam. Mas o que Jesus faz? Ele não revela isso a Nicodemos, um judeu, no capítulo 3. Ele vai lá em Samaria, atrás daquela mulher pecadora, caída em pecados, vivendo uma vida irregular, uma pessoa que tem uma visão toda equivocada da religião, e ele se revela a ela. Eu sou o Cristo. Uma vez perguntaram para Agostinho de Hipona, que foi um grande filósofo que viveu no quarto século, um dos seus discípulos perguntou para ele, por que Deus te escolheu? E Agostinho não teve resposta, ficou pensando tal, e no outro dia ele trouxe a resposta. Ele disse, é porque talvez não houvesse pior pecador para Deus salvar. Não houvesse pior pecador para Deus salvar. O Evangelho, ele corrige a nossa cosmovisão religiosa, ele corrige o nosso caráter, ele corrige a nossa moral, e ele nos alcança ainda na nossa depravação total. Ainda na nossa vida caída, na nossa vida mergulhada em pecados. Deus escolhe pessoas, e às vezes ele escolhe os piores, como ele fez comigo. Talvez como ele fez com você. Deus escolhe os piores. Deus não olha a quantidade de pecado da pessoa e fala, eu vou salvar esse aqui não, esse tem muito, não dá. Não há pecado suficiente para pagar o sangue de Cristo. Não há. O sangue de Cristo na cruz, ele remove todos os nossos pecados. O que Jesus fez aqui? Começou a ensiná-la a respeito da verdadeira religião. A verdadeira religião evoca uma adoração ao Deus Espírito. E essa adoração é feita em qualquer local, em qualquer hora. Por isso a gente troca de local, né? Não tem problema. A gente troca de local sem nenhum problema. Quando nós chegamos para a fé, quando você creu em Cristo, você carrega consigo tradições de onde você veio. Por exemplo, você, geralmente, a maioria veio do catolicismo. A maioria, tenho certeza disso. Porque o Brasil, ele é uma tradição católica. No começo, quando você dá aquela batida na quina da mesa, naquele seu dedinho mais feio que você tem no pé, que geralmente encrava a unha, você dá aquela batida, o que geralmente você fala? Nossa Senhora Aparecida. Não é assim? Porque a gente, esse é um exemplo bobo, eu sei disso, mas é para mostrar que a gente carrega tradições que a gente recebeu dos nossos pais, tradições que a gente recebeu da nossa religiosidade, tradições que a gente mesmo criou na nossa mente, né? A gente percepção errada a respeito da fé. E às vezes a gente é colocado num ambiente como esse, a gente creu em Cristo, as pessoas nos abraçaram, às vezes levaram você a fazer aquela oração abracadabra, você tal, fez. Aí você é colocado aqui no meio. Mas as pessoas não apresentam o verdadeiro evangelho para você. O que vai acontecer? Você vai ficar nesse meio, ainda assim com uma cosmovisão religiosa equivocada. Aí alguém na fábrica te faz uma pergunta simples. Por exemplo, se Jesus era Deus, como é que ele morreu na cruz? Aí você já vai pro vinagre. Não sabe responder. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro não foi apresentado a você e as suas cosmovisões equivocadas não foram mudadas ou moldadas pelo evangelho. O evangelho serve para isso. Ainda hoje nós estamos moldando a nossa cosmovisão. Nós estamos nos conformando à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o fim principal dos seres humanos. Glorificar a Deus. Como é que glorifica a Deus? Seguindo a palavra que é o nosso estatuto, a nossa regra de fé. Então o evangelho, ele corrige, sim, a nossa visão religiosa equivocada. Geralmente, quando nós observamos as pessoas crendo em Cristo, a gente ouve alguma coisa do gênero assim. O importante é a fé. Ela creu em Cristo? Creu. Tá, beleza. Isso é que importa. O importante é que creu em Cristo. Ela creu do seu jeito ali, mas ela creu. Você tem que entender isso.
Abra sua Bíblia em João capítulo 7, 38. Vamos ver o que João nos mostra nesse texto. João 7, 38 diz o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Até mesmo as mesmas palavras da mulher samaritana: água viva, rios, fluir. O que está sendo dito aqui? Quem crer em mim, de qualquer jeito, com boas intenções, não importa o jeito, de qualquer forma, quem crer em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É necessário crer em Cristo como? Conforme está escrito aqui. Conforme está aqui. Então muitas pessoas creem em Cristo, mas não conforme está aqui. Aí, do seu interior, você vê a igreja evangélica brasileira, uma grande sequidão espiritual. Por quê? Porque não há água. Não brota água ali. Porque não crê em Cristo conforme diz as Escrituras. Porque vivemos numa época de trevas espirituais. O pessoal não quer saber de ler a Bíblia, de estudar. Vamos... Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. O evangelho ele deve ser pregado por todos que um dia foram alcançados. Você aqui foi alcançado por Cristo? A agenda celestial de Cristo já se cumpriu em sua vida? Ele já foi ao seu encontro? Te salvou? Te resgatou? Ele fez com que as barreiras caíssem? Ele fez tudo isso? Ele está moldando a sua cosmovisão? Ele confrontou seus pecados? Você se arrependeu? Então você é alguém que deve proclamar o evangelho a todos. Somente se você foi alcançado. Se você não foi alcançado, não faz o menor sentido você vender um produto que não serve para você. Eu no Brasil procurei uma clínica quando eu era novo, uma clínica de queda de cabelo, né? Aí eu cheguei lá, o médico era careca. Eu dei risada, porque não fez sentido, né? O médico é careca. Eu falei: doutor, que você tá rindo? O senhor não resolveu o seu problema, vai resolver o meu? Ou seja, está vendendo algo que não serve para ele. Se você é alguém que recebeu o evangelho serviu, você realmente se conformou, você está vivendo à luz desse evangelho, você tem como responsabilidade anunciar esse evangelho. Como eu disse, você não sabe a agenda, você não sabe quem é o próximo da lista. Você tem que pregar para todo mundo. Esse é o nosso papel. Vamos nos colocar em pés. Nós vamos orar agradecendo a Deus. E eu peço perdão pela minha voz, não está muito boa hoje, né? Nós vamos orar agradecendo a Deus. Por quê? Porque a graça dele nos alcançou. Na cruz do Calvário, o seu sangue derramado ali comprou-nos com o seu precioso sangue. Reuniu para si um povo, quebrou todas as barreiras, confrontou nossos pecados, nós nos arrependemos e nós estamos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade, não preso a nenhum ritual. Vamos orar agradecendo a Ele. Senhor,